Grande Luiz! E aí, Consegue? Jefferson? Tudo bom? Consigo ouvir? Tudo Consegue bem, ouvir de graças a boa? Deus. Consigo ouvir Beleza, de boa. E você aí? Imagem, som, de boa? tá tranquilo. Fora as medalhas que eu tô vendo ali no fundo ali, tá tudo Algumas. legal. Só mais um minutinho aí, deixa a galera entrando, a gente já inicia nosso bate-papo. Tranquilo. Murilão presente, excelente. Show, Luiz. Eu acho que acredito que a gente já pode iniciar. 18h03, né? Quem for entrando já vai acompanhando aí o bate-papo. Eu acredito que, embora seja um sábado à tarde, a gente vai conseguir aí estabelecer alguns princípios bem legais aí ao longo dessa live. Vamos sim. Emerson, que pressão, hein? Paizão na live? É, acompanhar. Excelente. Luiz, então desde já, né, já pode se apresenta um pouco aí para nós, conta um pouquinho aí da sua história, né, um pouquinho da sua trajetória, para que nós possamos aí abordar alguns conceitos aí posterior à sua apresentação. Então, eu sou Luiz, sou natural de São Paulo, aqui da capital. Comecei a jogar bola como toda criança, com aquele sonho quando moleque, com de 4 para 5 anos. Nas escolinhas. Com 6 anos eu entrei no primeiro clube federado e daí eu fui jogando futsal desde 6 anos de idade. Com 11 eu comecei a jogar campo, conciliei tanto futsal quanto campo até os 15. Aí com 15 anos foi onde eu fiz a opção pelo futsal, deixei de lado o campo para correr atrás e me tornar um profissional do futsal. E aí estamos aí hoje, ainda almejando mais coisas, né, no início. Só no início já alcançou diversas possibilidades, né? Imagine o que está por vir ainda, né? Então, Sim, basicamente, Luiz, eu gostaria de abordar aí também um pouco da nossa trajetória, né? Eu aí com basicamente aí por volta de uns 12 a 13 anos iniciei lá no Corinthians e o Luiz ainda era 9'8", né? Jogava lá isso. Luizinho, na época era Luizinho ainda. Jogava É, lá com o Gabriel, com o Belisco, com a molecada toda. Ganhava tudo, todos os títulos que tinha oportunidade aí, vocês ganhavam muito. E desde aquela época, o Luiz já se destacava. Em meio a tantos atletas ali que estavam se desenvolvendo no seu processo de formação, o Luizinho já se destacava. O meia clássico, fazia o time jogar, cadenciava o jogo sempre, nunca se apavorava mediante a torcida, né? é. E basicamente, desde então, eu já te admirava desde aquela época. Basicamente, desde mais novo. Logo em seguida, acredito que você, do Corinthians, você saiu, foi para o Circo Militar, seu primeiro clube de futsal, não foi? Então, não. Na verdade, eu saí do lado do chute inicial, fui jogar com 6 anos no Securitários, de Itaquera. Certo, Joguei com 6 anos lá, aí depois de lá eu fui pro Círculo Militar. O Círculo foi meu certo, segundo clube. perfeito. E lá já começou o processo de formação e a vivência basicamente aí em um clube de base, né? Então, é você que já tinha uma certa qualidade, mas acredito que você conseguiu identificar uma diferença muito grande da escolinha de futebol e depois, logo em seguida, mediante a idade, você foi para um clube de base. Qual foram as diferenças assim que você sentiu, né? E algo que você precisou também se adaptar através desse processo? Então, as principais diferenças é a qualidade dos atletas que estão do seu lado, os atletas que você vai jogar contra. É um nível, querendo ou não, acima do nível de escolinha. Mas eu acredito que quando eu cheguei lá, eu estava bem preparado pelo Alan, que inclusive está aí na live. Eu acho que fui bem preparado por ele, que quando eu cheguei lá, eu praticamente não sofri, me adaptei muito rápido ao jogo. Então eu sou grato a ele
a ele por isso, por ter me preparado para quando eu chegasse lá com os melhores da minha idade, da minha categoria, eu pudesse render do mesmo jeito que eu rendia nas escolinhas. Excelente, grande Alan. O Alan, assim, particularmente só abrindo uma aspas, né? O Alan foi um dos treinadores, assim, que hoje, até hoje eu compartilho com os meus atletas, que foi um grande treinador que influenciou muito, na minha carreira como atleta e logo posterior me incentivou bastante para que eu pudesse estudar educação física e hoje me tornar um profissional da área de futebol. E logo posteriormente também me deu várias oportunidades, me ajudou muito, né, para que eu pudesse também chegar até aqui. Então, o Alan, aproveitando a oportunidade aí, sou muito grato por ele. E logo depois do Circo Militar, você foi direto para o Corinthians já ou você ainda teve algum outro clube que você passou nessa trajetória? Isso. Eu saí do Circo Militar com 14 anos, foi meu último ano lá, com 15 anos eu fui pro Corinthians. Foi uma transição direta, sem nenhum outro clube. Excelente. E no Corinthians você tinha a oportunidade de jogar tanto no futsal quanto no campo, né? Não. No Corinthians eu cheguei a jogar só futsal, não cheguei a jogar campo no Corinthians. Eu sub-15, jogava campo ainda, mas eu estava no Diadema. Inclusive o Uhum. nosso técnico na época do futsal, que era o Daniel, ele pertencia ao Diadema também, então tinha uma ligação entre o futsal do Corinthians e o campo do Diadema, tanto que não era só eu que Entendi, jogava nos dois, tinham mais três entendi, atletas que jogavam nos dois lugares. entendi. Então a sua primeira experiência como um clube de base foi diretamente no Diadema e logo posterior ao Diadema você foi para o São Paulo ou teve essa transição antes do próprio Corinthians? Não, na verdade sim, Jefferson. No campo, eu com 10 anos eu comecei no Palmeiras, Uhum. na parte de campo, com 10 anos comecei no Palmeiras e joguei lá durante 3 anos. Que aí eu jogava no Palmeiras e no Circo, tanto futsal quanto campo. Entendi, Eu entendi. joguei até 10, 11, 12 lá. Com 13 anos eu fui Uhum. para Portuguesa, joguei Show. na Portuguesa. Com 14 anos foi quando eu tive a minha passagem pelo São Paulo, de 13 para 14. Foi uma passagem curta que eu fiquei lá. E com 15 eu fui pro Diadema. Ah, entendi, entendi. E aí, dentro desse processo, você teve que fazer algumas escolhas, né, no qual influenciou, na sua trajetória hoje. E dentre essas escolhas foi optar entre jogar o futsal e jogar o salão. Na minha opinião, né, algo que é muito discutido hoje, acredito que você tem que basicamente explicar basicamente o processo, né, que você teve que optar, as escolhas que você teve que fazer de escolher entre o campo e o salão. Então, quais foram os assim, basicamente, quais foram os principais motivos, né, que influenciaram para você poder fazer essa escolha aí? Porque só abrindo uma aspas, hoje muitos atletas tentam migrar, né, do salão e para o futebol de campo também, basicamente para ter uma oportunidade a mais, às vezes, embora seja um pouco mais competitivo, né? Não competitivo ao ponto de campeonatos, enfim, mas eu digo em relação à vitrine, algo que é muito mais concorrido, querendo ou não. Então, quais Então, foram os principais fatores? assim, vou começar aí pela sua última pergunta, assim, querendo ou não, quando a criança começa a jogar, o espelho é o campo. Todo mundo vê aí hoje em dia Neymar, Messi. Na minha época eu via Ronaldinho Gaúcho. É o nosso espelho, é o campo. Toda criança, quando começa, tem o sonho de se tornar jogador de campo. Até pela fama que tem, porque é o esporte que está toda hora na TV, dinheiro. Isso daí é claro. O primeiro objetivo de todo mundo é tentar se tornar um jogador de campo. Aí eu, com 15 para 16 anos, eu tive a proposta do Diadema para me profissionalizar lá, mas na época, até por conta dos estudos, minha mãe aqui, minha família sempre me cobraram muitos estudos, que eu acho que é uma coisa fundamental Excelente. hoje para qualquer atleta, manter os estudos, não parar. E eu teria que aí, por conta dos estudos, fazer opção entre campo e futsal. Na época eu achei que até por eu já estar em um clube grande do futsal, um clube top no campo, apesar do Diadema
eu ter recebido a proposta de me profissionalizar, ainda teria que caminhar mais para chegar num clube top. Então achei que na época o futsal estava melhor encaminhado assim para eu conseguir realizar meu sonho de me tornar um profissional. Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. E eu acredito que para você, querendo ou não, foi uma escolha muito difícil, né? Entre optar entre o salão e o campo. E eu basicamente sempre te considerei assim, um cara que tinha, ou na verdade tem, né, um grande potencial aí de se desenvolver e se destacar também em um clube de campo também. Porém, dentro desse processo, eu gostaria também, você que teve essa oportunidade dessas duas vivências, explicasse também um pouquinho aí sobre a importância de ter pelo menos uma vivência no futsal, né? Algo que contribuiu bastante, né? Acredito que dentro desse processo aí de transição, né? A vivência também do futsal nesse processo de formação, logo em seguida, consequentemente, ter a oportunidade de fazer essa transição entre campo e salão. Então, eu acho o futsal fundamental para qualquer jogador. Eu até, o Alex, que é jogador ex-meia do Palmeiras, ele comenta muito, ele jogou durante muito tempo futsal, entre outros, Ronaldo Fenômeno, vários, Ronaldinho Gaúcho, Neymar. O futsal te dá coisas quando moleque, quando criança, que o campo não te dá. Te dá experiência de tocar na bola. No futsal, todo momento você toca na bola. No jogo de campo, você com 10, 11, 12 anos de idade, você toca 5 vezes na bola o jogo inteiro e passa o resto do jogo correndo. Você não tem tanta vivência. Isso daí o futsal te dá. Essa vivência do contato com a bola, tomada de decisão rápido, procurar o adversário, procurar o que você vai acelerar a tua tomada de decisão de acordo com o seu adversário. O que a gente brinca muito no futsal, de movimentar pescoço, que no campo também usa, que é estar sempre olhando o que está acontecendo à sua volta, para te ajudar. Tudo isso são coisas que o futsal te dá quando criança, quando moleque, que te ajudam muito quando você vai para o campo. Até porque quando você chega no campo, o espaço é muito maior. Então, se você consegue fazer aquelas ações no futsal num espaço mais reduzido, no campo, você, entre aspas, é um paraíso para um jogador de futsal, porque o espaço que ele tem é gigantesco. Então, acho que para toda criança, o certo seria começar no futsal, jogar o futsal até os seus 15 anos de idade. Com 16, aí sim faz a opção. Não, quero ser jogador de campo. Beleza, aí vai para o campo. Mas eu acho que até os 15 anos, toda criança, todo atleta devia jogar os dois, porque um vai estar sempre complementando o outro. Excelente, excelente. E abrindo aspas também, já tendo como base aí o que você falou um pouco, que a sua família, sua mãe e seu pai, que sempre estiveram presentes, eu sempre acompanhei também todos os jogos, particularmente aí, quando possível, eles estavam presentes, né? Quando não, o Alan também auxiliava muito dentro desse processo, mas acredito que teve muita influência também através dessa escolha da sua própria família, dos seus pais, das pessoas que estão mais próximas de você. O quão foi benéfico, assim, essa opinião deles para que você pudesse também fazer essas escolhas, assim, particularmente que surtiu na sua carreira profissional? Então, eles sempre me ajudaram muito, eu sempre conversei com eles sobre tudo. Uma das poucas vezes que eu discordei deles foi justamente essa, quando eu optei por ficar no futsal, que se dependesse deles eu tinha ficado no campo. Uma das poucas vezes que eu acabei discordando deles, mas eles sempre procuraram o que eles achavam de melhor para mim. Inclusive, com de 12 para 13 anos, foi uma época que eu estava no Palmeiras. O Palmeiras parou de disputar Campeonato Paulista nessa categoria, parou, ia jogar só a partir do 15. Eu virei e comentei com meu pai: pai, eu quero jogar, não importa se é aqui. Aqui eu não vou jogar porque aqui eu só vou ficar o ano inteiro treinando. Eu falei assim: não, não tem problema, você quer jogar? Tudo bem. Ele foi lá, conversou com o diretor da época, fui liberado do Palmeiras, foi quando eu fui para Portuguesa, foi mais uma decisão que ele me ajudou bastante na época, então eles foram fundamentais para mim em praticamente todas as decisões que eu tomei na minha carreira até hoje. Excelente, excelente. E tendo como base o estilo de jogo, as características que eu sempre enxerguei em você, né? Você sempre foi um meia mais clássico, aquele mais cadenciado, sem muita correria, aquele jogador mais técnico, né?
E hoje, já consequentemente, saindo do Corinthians, você já foi direto para o Minas, né? Isso. Excelente. E eu não sei basicamente quais eram as suas funções lá no Corinthians, mas hoje no Minas você atua mais como fixo, né? Isso. E quais foram as diferenças, assim, entre usar as suas próprias características, as suas próprias habilidades, mas hoje atuar um pouco mais atrás, um pouco aquele jogador que joga sempre de frente para o jogo, né? E contribuindo também para que possa fazer o time jogar. Mas também eu notei que você faz bastante gol saindo de trás e atuando um pouco mais lá na frente. Mas teve assim uma quebra de paradigma de acordo com as suas características e ser um jogador hoje que joga um pouco mais atrás, que precisa também marcar também um pouco mais. Claro que o futsal todos marcam, né? De uma forma mais incisiva. Mas teve alguma diferença entre as suas características como a sua atuação hoje? Então, Jefferson, eu não sinto tanta diferença, porque assim, no futsal eu sempre joguei, desde moleque, sempre joguei de fixo, porque por conta de eu ser um meio, eu sempre gostei de armar o jogo, começar as jogadas, e no futsal quem faz isso é o fixo. Excelente. Então, desde moleque, eu sempre gostei de começar as jogadas, começar as armações de jogadas. Então, para mim, ofensivamente, assim, não foi uma coisa que pesou tanto. Na parte defensiva, graças a Deus, no Círculo eu tive um técnico, que foi o Márcio, que me ensinou muito na parte defensiva. Então, que praticamente tudo que eu tenho hoje, que eu caio comigo hoje, ele que me ensinou lá quando era moleque, que me ajudou muito, né, nesse quesito. Excelente, excelente. E já tendo como base assim, hoje você é um jogador profissional, mas dentro desse processo você teve que lidar com diversos atletas e dentre esses diversos atletas, muitos se tornaram seus amigos, né? E eu tenho total consciência disso. Você tinha vários jogadores excelentes que na época jogavam com você, o Gabriel, tinha o Belisco também, que, se eu não me engano, tá sem clube agora, mas até recentemente ele estava disputando campeonatos lá no interior, né? Mas Isso. vários atletas talentosos assim que você já teve a oportunidade de jogar e daquela época poucos viraram, se não só você, né? E o que você acha que contribuiu dentro desse processo e toda essa vivência para que você conseguisse se tornar alguns jogadores, se tornar jogador profissional e todos esses atletas que passaram durante a sua vida aí não conseguiram virar de alguma forma? Teve algum diferencial que você aplicou que isso influenciou na sua vida profissional? Então, assim, pessoalmente, eu acredito que não tem nenhum diferencial assim que tenha impactado. É o que a gente brinca, para se tornar um jogador, to- a não ser eu ter escolhido o futsal, porque por conta eu fui o único desses moleques todos que optou pelo futsal, todos os Sim, outros optaram pelo campo, por tentar o campo. É o que a gente brinca, para se tornar um jogador profissional, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, com aquela pessoa te olhando. Então, todos eles tinham qualidade, porém muitos acabaram não tendo a sorte de se tornar, porque a concorrência é muita no campo, e um dos poucos que acabou se tornando profissional foi o Johnny, que tava no Palmeiras até o final do ano passado, agora tá sem clube, se eu não me engano, e então ele foi um dos poucos que conseguiu se tornar profissional assim como eu. Mas eu acredito que a principal diferença minha assim para eles, por conta de eu sempre ter jogado futsal desde moleque, desde meus 6 anos, coisas que muito deles não fizeram. E outra, o que eu falei, todos eles se vislumbraram, acho que muito com as cifras do campo. Queriam ganhar muito dinheiro e acabaram abrindo mão de pensar assim, em se tornar um jogador profissional. Eu acho que alguns, se tivessem optado pelo futsal aí com seus 15 para 16 anos, poderiam se tornar jogadores no futsal, que era o caso do Bochecha, que jogava futsal desde moleque também, do Kaique Zé, que também jogava futsal desde moleque, poderiam ter a chance de se tornar profissional no futsal. entendi. Entendi. E você nota que basicamente houve um diferencial da tua parte
que também pode ser que tenha influenciado muito nisso. E eu acredito que um diferencial que você, particularmente, porque caiu no esquecimento, mas não acabou citando, mas algo que eu sempre enxerguei em você. Independentemente de treino, independente de jogos ou independente de amistoso, você sempre foi um menino muito centrado, muito focado, né? E até mesmo dentro desse período de quarentena aí, eu pude perceber que, enfim, muitos relaxaram, mas eu pude perceber várias vezes aí você pegando um tempinho aí treinando com o André lá na quadra lá. Então foi um diferencial enorme assim que eu enxerguei em você, né? E uma próxima pergunta que eu gostaria de fazer para você é que se sempre você se dedicou dessa forma, independente, depois de ter conquistado a base e tudo mais, você sempre levou em consideração, diferentemente de treino, de jogo, amistoso e tudo mais, e você enxerga que isso também surtiu muito efeito na sua profissionalização aí hoje no Minas? Ah, Jefferson, acredito que sim, até pelo fato de você falar assim, eu sou uma pessoa muito competitiva, tanto nos treinos quanto nos jogos, eu não sou aquele jogador, vamos falar assim, dar aquele miguezinho no treino, eu não gosto, porque eu acho que como a gente treina, como a gente joga, então se você der 80% no treino, você vai dar 80% no jogo, então é uma coisa que tenho comigo, sempre treinando, sempre procurar melhorar, porque se você for ver todos os grandes jogadores aí que atingiram o máximo, sempre treinaram para poder chegar lá. Quando pararam de treinar, o rendimento deles caiu. Então, treino, além da qualidade técnica que a pessoa tem, ela continuar treinando para estar sempre evoluindo, ela é fundamental para se tornar um atleta profissional. Um ponto interessante que você citou, Luiz. Embora dentro de todo esse processo de formação, você sempre foi um jogador muito técnico. E com isso, é uma pergunta que eu recebo assim com muita, mas assim, basicamente muita frequência. Os atletas chegam até mim e perguntam, professor, eu já sou habilidoso, eu tenho uma certa habilidade, será que eu preciso realmente continuar treinando a minha técnica? E sempre quando eu presenciei a oportunidade de você treinando, você, além de ser um jogador muito técnico, um jogador muito habilidoso, né, em bolas paradas, um jogador muito habilidoso em curto espaço, mas você sempre continuou treinando a sua técnica. E você enxerga que isso, hoje no futsal, foi um diferencial incrível aí, tem também, isso contribui de alguma forma no seu processo de formação? Sem dúvida, porque a gente tem que estar, como eu disse na resposta anterior, a gente tem que estar sempre evoluindo, então que negócio, né, a técnica que o menino tem com 6 anos não vai funcionar com 8 anos. Ele tem que evoluir essa técnica dele. Então nunca pode ser deixada de lado. A técnica, tanto de drible quanto de passe, de finalização, você tem que estar sempre treinando, sempre evoluindo, porque você sempre vai ser cobrado cada vez mais. O nível vai estar sempre, o nível de exigência vai ser cada vez maior para que você possa render. Então isso é uma coisa fundamental, não parar de treinar. Excelente. E dentro do processo de transição da base para o profissional, você sentiu alguma uma diferença assim exorbitante que com isso fez a necessidade de você se capacitar um pouco mais, de você aprimorar um pouco mais algum determinado aspecto? Ou para você, você conseguiu se adaptar assim muito rápido dentro desse processo de transição da base para o profissional? Então, acho que eu até me adaptei relativamente rápido, bem, mas uma coisa que a gente brinca, do sub-20 para o profissional, o tempo que você tem para tomar a sua decisão é muito mais rápido. Você olha o adversário e fala assim, não, ele tá longe. Não tá longe de nada, que daqui um segundo ele tá no teu cangote, então essa tomada de decisão tem que ser muito mais acelerada do que na base. Então essa daí foi a principal diferença que eu senti quando saí da base pro profissional, além da diferença de questão física, de força física. Eu, como fixo, pego muito pivô, que é muito forte fisicamente, então, apesar do ser alto, eu não sou aquele fixo forte, assim, fisicamente. Então eu tento compensar isso daí com o meu tempo de abordagem, minha alavanca, minha perna comprida, eu tento compensar isso. Excelente, excelente. Vocês estão algo
muito importante, né? Embora você nunca foi aquele jogador muito franzino, aquele jogador muito menor, né, do que os demais, mas então você enxerga que a maneira de se adaptar e enfrentar uma determinada, entre aspas, deficiência, que é o porte físico, né, dessa transição da base para o profissional. Então, foi compensar com sua forma técnica de jogar, com o estilo de jogo de jogar, para você compensar de alguma forma essa ausência do porte físico que você tinha. Foi isso? Sim, sim, sem dúvida. A minha técnica, o meu jeito de marcar pivô é uma coisa que me ajuda muito a compensar a força dos pivôs adversários. Excelente. E você enxergou assim uma diferença muito grande dentro do futebol paulista e o futebol aí de Minas? Você conseguiu se adaptar muito rápido ou existe algumas diferenças assim que vale a pena ser citado? Então, no início eu até demorei um pouco para me adaptar, mas existe sim essa diferença. No Brasil inteiro existe, é parecido com o futebol de campo. No Sul é um jogo muito mais físico, de mais contato. O futsal paulista aqui é um futsal que o pessoal gosta de estar sempre com a bola no pé, jogo de 1-1, de drible. Futsal paulista e carioca são muito parecidos nisso. E o futsal mineiro é um futsal de muita movimentação. Muito toca, sai, toca, anda, anda, sem bola. Então, no início, eu, como aquele futsal paulista de gostar de jogar, de andar, movimentar só com a bola no pé, sofri um pouquinho quando cheguei lá. Mas me adaptei bem lá também. Excelente. E algo assim que eu acredito que seja uma objeção de muitos pais hoje, né? Acredito que você pode contribuir de alguma forma para isso, que é o processo de você sair da casa dos seus pais, de sair do conforto dos seus pais, basicamente de largar, né, aquilo que você já está acostumado, a sua vivência com sua família diária, né, e morar em outro estado e morar sozinho. E assim, como foi isso para você de sair desse tal conforto, determinado conforto, e morar com seus pais também? Qual foi a opinião dos seus pais em relação a isso? Então, ser bem sincero, no início foi complicado, eu senti, mas eles sempre me apoiaram, porque foi um momento que eu vi que se eu queria me tornar um jogador profissional mesmo, realizar aquele meu sonho, eu precisava sair de casa, precisava correr atrás, me virar, aprender a me virar sozinho. Então, eu sempre tive apoio deles aqui para eu poder, para que eu fosse sair de casa. Mas no início, confesso, foi difícil, sofri no início, sim, saudade da família, saudade de casa, é uma coisa que é normal para a pessoa assim, quando ela sai. Só que é o que a gente brinca, com o tempo a gente vai se acostumando. Os seus 6 primeiros meses aí são mais difíceis, aí depois vai melhorando. Daqui a pouco você já está totalmente adaptado ali, que você vai lembrar deles à noite, quando manda mensagem, no dia a dia, na correria, muitas vezes você acaba nem sentindo tanta falta deles, porque está naquela pressa de treino, faculdade, rápido, que acaba o dia passando e você nem percebe, entre aspas, você está fora de casa, assim, longe da família, então é uma coisa que você se acostuma com o tempo. Excelente. E, consequentemente, você falou que algo que você foi sempre muito cobrado dos seus pais, né? É referente aos estudos, que foi algo que também influenciou na sua decisão entre deixar que foi o campo, e hoje só atuar somente no futsal. Mas foi a questão de continuar sempre estudando e não abandonar os estudos. E algo que eu achei assim excelente, né? Eu dou um conselho justamente para os atletas que eu tenho a possibilidade de estar todos os dias, é de estar sempre estudando, lendo algum livro, se aprimorando não só através dos treinamentos e a parte prática, né? Mas também entender um pouco mais sobre o universo do futebol que é tão gigantesco. E hoje, pô, quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz mesmo, que você estuda educação física, né? Embora a sua correria como um atleta profissional, que tem agenda bem cheia, calendários bem cheios, principalmente na época de campeonato, mas você continua estudando. E como tem sido isso para você? Como você tem costumado conciliar esse processo de jogar e estudar, jogar e estudar?
Então, eu acho que os estudos é uma coisa fundamental para o atleta também, porque tá mexendo com a parte cognitiva dele, tá aprendendo sempre coisa nova. Apesar de muita gente achar que não ajuda no jogo, ajuda sim na parte cognitiva, ajuda a tomar a decisão mais rápido, pensar o jogo, entender o que está acontecendo no jogo. Isso daí ajuda, sim. Na faculdade, eu tenho uma bolsa lá do Minas, tenho uma bolsa parceria com a Estácio com Minas, que eu estou cursando Educação Física na Estácio, e eu vou conciliando assim como dá. Muitas vezes eu não consigo fazer um semestre cheio por conta do calendário, viagens. Por exemplo, quando a gente vai viajar para um jogo de Liga no Sul, a gente fica 3 dias fora. A gente Uhum. viaja um dia antes do jogo, joga e volta no outro dia só. Então eu acabo perdendo muitas aulas. Então o que eu tenho feito é diminuído um pouco minha grade para poder Certo. conciliar e levando a faculdade para que eu daqui a uns anos consiga me formar. Mas como eu disse, eu acredito que nunca pode parar de estudar. Se não vai fazer faculdade, estudar o jogo que você joga, assistir vídeos, assistir adversário, o jogo que cada um faz. Tudo isso daí ajuda muito na hora que você tá lá dentro de quadra. Analisar o seu esporte e eu, como educação física, poder entender um pouco mais da minha parte fisiológica também, né? Do que eu tô sentindo dentro de quadra, do cansaço, por que que eu tô sentindo aquilo. Isso daí é uma coisa que também dá prazer, assim, eu saber o porquê que eu tô daquele jeito. Excelente. E tendo como base você estudar aí os seus adversários de alguma forma, na medida do possível, qual foi o jogador assim que até hoje, dentro de todos esses processos, que você pode citar aqui, que foi um dos jogadores mais difíceis de acompanhar, jogadores mais difíceis de você marcar, de jogar, na verdade, contra ele? Então, eu na liga peguei inúmeros jogadores, craques, jogadores de seleção brasileira. Mas o jogador que tive mais dificuldade assim de marcar foi o Daniel, pivô, que estava em Joinville, estava em Jaraguá ano passado, porque justamente por conta dele ser muito alto e ter a perna longa, minha abordagem ainda ficava longe dele. A minha parte técnica de abordagem do pivô era complicada porque conseguia deixar a bola muito longe de mim. Então, algo que me dificultava muito. Então, com ele, foi um jogo que eu precisei mais pro contato físico, porque na técnica, entre aspas, pelo tamanho dele, eu não conseguia aplicar minha técnica bem. Então, foi uma hora que eu precisei mudar um pouco minha estratégia de jogo para poder me sobressair em relação a ele. Então, foi um dos pivôs que mais me deu trabalho ano passado durante a Liga Nacional. Excelente. Então você utilizou, querendo ou não, de algumas estratégias para que você fosse incisivo dentro desse processo. Excelente. E eu tô olhando para cá porque além de eu estar anotando algumas coisas importantes que você está falando, né? Eu compartilhei com alguns atletas que eu iria fazer essa live, alguns atletas que eu acompanho diariamente, e eu pedi para eles formularem algumas perguntas também para que, na medida do possível, nós conseguíssemos abordar o maior conceito possível, né? Para que, de alguma forma, a gente possa contribuir aí para essa garotada. Então, algo que basicamente muitos atletas enfrentam dentro de todo esse processo, né? São as decisões. E tem decisões que podem te levar a um grau maior de excelência e tem decisões que, por muitas das vezes, lá na frente a gente enxerga, pô, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter tomado uma outra determinada decisão, né? E dentro de todos esses processos, assim, entre a base e profissional, você enxerga que houve alguma decisão que você tomou que hoje você se arrepende, que você poderia ter feito diferente, né? Claro que você foi um jogador que, poxa, na minha opinião, teve que tomar uma das decisões mais difíceis, né? Entre abandonar o campo aí, algo que todo mundo apostava que você queria seguir, né? As qualidades em si apresentavam isso, mas teve alguma decisão assim que hoje você enxerga que poderia ter feito ou tomado de uma forma diferente? Ah, tem sim. Como eu comentei na época que eu saí do Palmeiras, que eu optei para ir pela Portuguesa para jogar. No momento foi uma decisão que eu achei extremamente certa, porque eu queria jogar, queria ter o contato, a vivência, mas depois analisando, infelizmente aconteceram algumas coisas na Portuguesa que não me agradaram.
assim, que entre aspas acabou se tornando uma decisão que eu voltaria atrás, tentaria tomar outra decisão, mas que no momento eu não me arrependi, assim, que só fui me arrepender depois quando você para assim, mais velho, olhando para trás e fala, putz, se eu não tivesse tomado essa decisão, não aconteceria isso, entendeu? Mas eu Entendi. acredito que não é uma decisão que vai influenciar toda a sua carreira, tudo que você tem pela frente. Você vai ter mais chances, então, se aquela decisão não deu certo, levanta a cabeça e bora tomar outras decisões que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Excelente. E, consequentemente, né, após tomar todas essas decisões aí, você conseguiu alcançar algo que acredito que é um sonho, né, para a maioria dos meninos ou meninas que estão iniciando agora, que é chegar até a seleção brasileira, representar o nosso país em um campeonato federativo, né, e até mesmo ter oportunidade de sair do Brasil aí para disputar contra outros clubes. E como foi isso para você, Luiz? Ter essa oportunidade? Como foi também esse momento? Conta pra gente aí, desde o processo que você recebeu a notícia até como você recebeu essa notícia, né? Então, a notícia foi engraçada, porque eu recebi a notícia, eu estava voltando de uma final de campeonato brasileiro, sub-20. A gente tinha perdido pro Corinthians no Rio de Janeiro, então tava com aquele gostinho que dava para ser campeão, aquele gostinho amargo, que dava para ter sido campeão, mas infelizmente não perdemos. A gente estava voltando no ônibus, quando eu recebi uma mensagem no WhatsApp do diretor da seleção, o Reinaldo, Legal, hein? me falando que seria convocado para o Sul-Americano Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro que eu fiz. Então foi aquele misto de sensação, aquele gostinho que você queria ser campeão, queria ter ganho aquele título, porque sabia que dava pra gente ter ganho, e a felicidade por realizar um sonho. Porque acredito que toda criança tem o sonho de defender seu país, de chegar à seleção. É o ápice da carreira de um atleta, é a seleção. Então foi um sonho para mim poder chegar lá e representar toda a minha família, todo o meu país, poder realizar um sonho mesmo de moleque. E foi difícil se adaptar a alguns atletas, jogar do lado de alguns atletas que você não tem essa vivência diária, diferentemente do Minas, né? Que você treina todos os dias com os mesmos atletas, reformulada aí uma formação tática, uma formação técnica, né? E você sentiu muita diferença em se adaptar, em jogar com atletas em apenas um campeonato, com atletas que você não está acostumado, não está habituado a jogar diariamente? Então, a diferença, claro, que a gente sente, até porque em cada atleta vem de um clube, as táticas, o treinamento são diferentes, mas foi algo que eu consegui me adaptar bem. O Renan, que era o técnico na seleção, deixou o nosso quarteto bem solto assim para jogar, então deixou a gente bem livre, então foi algo que a gente conseguiu se adaptar bem, mas claro que aquele entrosamento que você tem no clube, de saber onde o cara vai, você não precisa nem olhar para dar o passe, que você sabe que o jogador vai estar ali, você não tem, porque o tempo de treinamento é curto, no máximo uma semana aí de treinamento, mas é algo que a gente consegue superar assim com a nossa técnica, com o nosso esforço. Excelente. E não só você teve a oportunidade de realizar um sonho, né, que é ser convocado pela seleção brasileira, mas também você teve a oportunidade de ser campeão pela seleção brasileira. Então, como foi esse mix de sensações e, enfim, de ainda ser campeão pela seleção brasileira? Se eu não me engano, você foi do Sul-Americano, né? E qual foi o E outro campeonato que você foi? isso, Foi no do Rio. Sul-Americano Sub-20 e da Liga Sul-Americana, que tem, que é a Liga Sul-Americana é um misto de Sub-20 e adulto. São as duas Certo. categorias juntas. Certo. E qual foi essa sensação para você de ter essa oportunidade? Não, no Sul-Americano Sub-20, que foi a minha primeira convocação, foi um final Brasil e Argentina, um clássico aqui pra Oh. gente que é brasileiro desde moleque, sabe que é o clássico, que é o jogo que você não pode perder de jeito nenhum. E uma safra antes, infelizmente, tinha perdido para a Argentina no Sul-Americano. Então, eles eram os atuais campeões, era a seleção argentina. Então, para a gente poder trazer esse título para o Brasil, foi algo muito especial. Além de estar conquistando um título com a tua seleção, que também você sonha desde moleque.
Então, e poder trazer o título para o Brasil foi excepcional. Já na Liga Sul-Americana, foi aqui no Brasil o campeonato. Então, poder representar o seu país, na, o- no, na, não na sua cidade, porque foi no Rio de Janeiro, mas no seu país, com meu pai, ainda assisti alguns jogos lá, com a família, Pô, olhando de perto, é algo excepcional, assim, para a carreira de um atleta. e como foi a sua atuação nesses dois campeonatos assim da seleção? Você conseguiu ir bem? Você acha que poderia ter algo Então, que você poderia ter feito diferente? Claro que sempre tem, né? Mas no Sul-Americano Sub-20, eu acredito que eu tenha jogado muito bem, tanto que eu consegui a vaga para a Liga Sul-Americana depois, porque assim, no Sul-Americano Sub-20 foram 15 atletas, certo. somando goleiros e atletas de linha. Foram 12 atletas de linha e 3 goleiros. Para a Liga Sul-Americana saíam 8 de linha. Ou seja, desses 12, Caramba. 4 ficariam fora, porque como um misto 20 adultos, são menos jogadores. Então acredito que eu tenha ido que a minha atuação no Sul-Americano Sub-20 tenha me credenciado à convocação da Liga Sul-Americana depois. Já na Liga Sul-Americana depois, eu acredito que eu não tenha conseguido render o meu máximo, porque eu coisa de 10 dias antes, tive uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita. Na final do Campeonato Mineiro, Estadual Mineiro, tive uma lesão de reto femoral, coisas que os médicos me davam 30 dias, eu tinha 10 dias para me recuperar para jogar com a seleção. Então foi um intensivão rápido de tratamento, fisioterapia, 2 períodos todo dia, para poder me apresentar em condições de jogo. Consegui jogar, mas com dor. Ainda tinha uma fibrose muscular na região, então que me doía para jogar, me doía para correr, chutar, e isso me limitou um pouco no jogo. Eu acabei não rendendo tudo que eu podia render. Mas eu acredito que no geral, assim, eu tenha jogado muito bem pela seleção. Excelente. Caramba, você vê como a importância de você não só saber a prática, mas saber a teoria também. Pô, eu fico muito feliz por isso, cara. Fico muito feliz do menino que eu vi lá pequenininho, cara. Luizinho, na época, Luizinho, né? Hoje já um atleta formado, um atleta que já alcançou muitos sonhos, né? Mas eu acredito que você ainda tem diversos sonhos para alcançar e almeja muito mais ainda na sua carreira profissional. Tem algum sonho assim? Eu colocaria top 3 sonhos que você ainda gostaria de realizar, algumas coisas que você está batalhando aí, trabalhando duro para que você consiga alcançar na sua carreira profissional? Sem dúvida, acho que para uma carreira de atleta é sempre importante sempre ter sonhos, ter metas para estar sempre buscando, não entrar naquela zona de conforto que o atleta não pode entrar nunca. Os meus sonhos, primeiro, eu consegui conquistar um título de Liga Nacional aqui no meu país, consegui ser campeão nacional e depois jogar num clube da Europa, se conseguir ser campeão em clubes da Europa, né, aquele sonho de jogar na Europa, até pela condição salarial, não vou negar, o valor que está aí hoje, euro, dólar, é abismal, assim, não tem comparação. E terceiro, eu acredito que defender a seleção numa Copa do Mundo, né? Conseguir ser campeão mundial pela sua seleção é o sonho, é a realização, o ápice da carreira de um atleta. Excelente. E tendo como base, assim, você ter a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, já abrindo uma aspas, teve algum jogador que você teve a oportunidade de atuar ao lado dele, que você basicamente admirou, né? O estilo dele de jogar e tudo mais, e que hoje você poderia citar para nós, assim, um excelente jogador que você teve a oportunidade de atuar do lado? Sem dúvidas, o Cício, que que foi fixo comigo lá no Minas, é meu empresário. Hoje, então, tenho um contato muito perto com ele. É jogador campeão do mundo em 2008 aqui com a seleção brasileira. Infelizmente, não jogou a Copa 2012 por conta de uma lesão, senão estaria na Copa do Mundo 2012. Jogou nos melhores clubes da Espanha também. Então, um cara que tem uma carreira que é espetacular. E eu tive a oportunidade de estar ali convivendo no dia a dia com ele, treinando, Pô, que aprendendo todo legal. dia. Então, é um cara que eu me espelho assim, que para conseguir chegar onde eu quero. Excelente. E dentro desse processo, teve algum jogador que
sempre você teve um contato direto, que quando você tinha algumas dificuldades você recebia algumas dicas, ele acabou te direcionando dentro desse processo? Então, eu acredito que eu sempre tive uma abertura muito grande com todos os atletas profissionais que eu joguei quando moleque na base, mais precisamente no Minas, porque na época eu estava aqui no Corinthians, apesar de estar no sub-20 um pouco, treinei com o profissional. Já lá no Minas não, lá no Minas a gente treina bastante sub-20 com o profissional, então você tem, querendo ou não, aquele contato mais perto com o jogador. Eu sempre tive uma abertura muito grande para bater papo com eles, eles me dando toques, então Cício, Caio, aí tem Zequinha, Gessé, tem vários nomes aí que me ajudaram muito quando eu estava começando. Excelente. E dentro desse processo todo, Luiz, qual foi, assim, basicamente, eu diria, um fator principal que a sua família contribuiu para você chegar hoje aonde você chegou? Qual foi a influência da sua família? Você acredita que sem a família você conseguiria, alcançar tudo que você alcançou? Então, a minha família foi fundamental no que eu cheguei, para poder chegar onde cheguei. Algo que eles sempre me passaram. Se você quer algo, batalhe para conquistar aquilo. Corra atrás. Nada cai de mão beijada para você, nada cai do céu para você. Corre atrás, trabalha, se esforça que se tudo der certo, você vai conseguir alcançar esse teu sonho. Mas para você poder realizar ele, você tem que fazer por onde. Então foi algo que eu sempre tive comigo. Se eu quero me tornar um jogador profissional, eu tinha que treinar, tinha que batalhar, tinha que me esforçar todo dia para eu poder chegar lá atingir o meu sonho que eu queria. E eu levo com isso até hoje, para poder ser campeão de uma Liga Nacional, que é um sonho meu, poder voltar a defender minha seleção agora na categoria principal, na categoria adulta. É algo que eu preciso estar sempre evoluindo no dia a dia, sempre me esforçando, batalhando para estar sempre evoluindo. Excelente. E agora, tendo como base que você está falando aí para diversos atletas que já passaram por essa live, né? Mas além dessa responsabilidade, você hoje tem uma responsabilidade dentro de casa, que é o André aí que está querendo se profissionalizar, né? Hoje acredito que te enxerga como um espelho para ele, né? E quais são assim os toques principais hoje como jogador profissional que você tem direcionado para o André, seja alguma forma de pensar, seja como agir, enfim. Como você tem lidado aí com essa responsabilidade aí com o André? Então, eu converso muito com ele, porque desde moleque ele começou a jogar por me ver jogar, então ele me fala que eu sou um espelho para ele desde moleque, desde o início. E é algo que eu sempre falo com ele: trabalha, treina, não deixa as decisões dos outros influenciarem no seu trabalho. Se por acaso você não vir a jogar ou esteja jogando, é o mundo do futebol que a gente fala, é uma roda gigante. Uma hora está em cima, na outra hora está aqui embaixo. Na hora que você está embaixo, você não pode se abalar com isso. Continua treinando, continua trabalhando, que você vai voltar a estar lá em cima. E o mais importante de tudo, jogar. Você precisa jogar. Não adianta você estar em um clube grande por estar. É o que eu falo. Até meus 14 anos, eu sempre tive proposta no futsal para ir para um clube grande e nunca quis ir. Porque eu acreditava que eu tinha que jogar, tinha que estar ali jogando. Quantas pessoas eu vi que tinham um futuro e foram para um clube grande, foram encostados no clube grande e não se tornaram? Existem milhares de clubes. Então, o importante para você é estar sempre jogando, para estar sempre evoluindo, pensando. Aí é até uma parte, vamos dizer assim, egoísta, porque você está pensando em você, no seu melhor. Porque, querendo ou não, você pegar uma categoria de base aí, os 11 não vão virar profissional. A gente tem que ser bem sério. Dos 11 aí, 23 que tenham no grupo, um, dois que vão se tornar profissionais. Então você tem que estar sempre, além de pensar no coletivo, conquistar títulos, jogar coletivo que é fundamental, você tem que estar pensando em você. Você está evoluindo diariamente. Excelente. E você que já teve a oportunidade de jogar em clubes grandes, né? E hoje, na minha visão, você está em um dos clubes assim, com uma das maiores estruturas do futsal, né? Um clube que Sem dúvida. acredito que influencia muito assim na carreira profissional de um bom atleta, né? Mas você acha que hoje é mais difícil você chegar até um clube grande
ou você se manter num clube grande? Eu acho que sem dúvida se manter, porque como eu disse, para chegar num clube grande, às vezes você faz um campeonato bom, você é chamado pelo clube grande, e você vai para lá, só que lá você é encostado. Então você se manter num clube grande, jogando, estando no alto nível sempre, é uma coisa que é muito difícil de acontecer. Mais difícil do que chegar lá é se manter. Excelente. Bom, Luiz, acredito que a gente conseguiu abordar bastante conceitos, assim, infelizmente, algo que eu tive problema numa live anterior, né? E o Instagram, ele nos limita a 1 hora de live e a gente já está encaminhando para o processo final da nossa live. Mas antes, eu gostaria, aí, se você tem algo a falar para os atletas que estão iniciando, que estão nesse processo de formação, que almejam um dia chegar no profissional assim como você chegou, que almejam chegar numa seleção brasileira assim como você também chegou, disputar grandes campeonatos, ter a oportunidade de jogar contra Barcelona, enfim, entre outros clubes aí, né? Qual a dica que você, ou o conselho que você daria para esses atletas? Então, molecada, a principal dica é trabalha, treina, se esforça. Não entre na zona de conforto que a gente chama, não se acomode achando, não, sou bom, não preciso treinar, que você é bom hoje, amanhã você não vai mais ser bom se você não treinar. Então continue treinando, não pare de treinar, esteja sempre evoluindo para que você consiga atingir sempre ao máximo seu pessoal, que você vai conseguir chegar lá no nível profissional, se Deus quiser. Excelente. Luiz, bom, a gente poderia aqui estar conversando, enfim, 2, 3 horas, né? Que teria assunto por isso, para isso, pelo fato que tudo aquilo que você conquistou, e eu creio que você ainda vai conquistar muito mais, todo o processo de evolução que eu consigo enxergar hoje em você, né? Daquele menino super habilidoso, desde menor, hoje se tornou um homem formado já, né? Um jogador profissional que busca ainda todos os dias alcançar altos níveis ainda mais, né? Mas eu gostaria muito de te agradecer aí pela oportunidade. Sabemos que encontrar um horário na agenda é algo que a quarentena está nos possibilitando, né? Pelo fato de estar todo mundo em casa, mas a gente sabe que é muito difícil. Você tem sua vida de treino diário, você tem os seus compromissos, também tem a possibilidade todos os dias de estar dando atenção aí para sua família, mas consequentemente você conseguiu arrumar pelo menos 1 horinha para bater um papo conosco. Então, para mim, eu me sinto muito grato por isso, ver tudo aquilo que você alcançou, tudo aquilo que você, pensando lá na frente, ainda vai alcançar. E eu te desejo todo sucesso e agradeço de coração pela oportunidade de estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo aí para bater esse papo conosco. Então, te passo a bola aí para a gente já fazer as considerações finais. Eu que agradeço, Jefferson, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar batendo um papo aí bacana para essa molecada que tá começando e que é algo que eu, quando criança, tinha um sonho, tinha um espelho, e eu sei que hoje eu sou um espelho para muitas crianças, para muitas garotadas, assim como eu sou para o meu irmão. Então, algo que se eu sempre puder ajudar esse pessoal, eu vou estar sempre ajudando eles a tentar chegar o mais próximo do sonho possível. Excelente, Luiz. Muito obrigado mesmo. Te desejo todo sucesso aí. Espero ainda assistir você numa Copa do Mundo, que algo que está muito breve, né? Espero te assistir aí na minha sala, comendo uma pipoca e assistindo o Luiz lá dando show em uma Copa do Mundo. Então, desejo todo sucesso. Manda um abraço pro pai, manda um abraço para a mãe. E vou ver aí nos próximos dias para bater um papo também, trazer o André aqui para a gente discutir algumas coisas. Mas, a- aproveitando a oportunidade, também gostaria de agradecer o Alan, né? O Emerson, enfim, todo mundo que de alguma forma contribuiu não só na minha vida, mas na sua vida também, para que hoje nós pudéssemos estar aqui batendo esse papo bem legal. Então, Luiz, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Desejo todo sucesso. Vamos sempre nos falando aí para que juntos possamos evoluir. Beleza? Sem dúvida, eu que agradecer pelo convite, o que precisar, só chamar aí. Valeu! Combinado. Então, Luiz, brigadão mesmo e sucesso aí na sua carreira.